Olá, eu sou Emília Campos e hoje aqui no Descomplicando Direito a gente vai continuar falando sobre LGPD. E o tema é a minuta de resolução apresentada pela ANPD sobre a definição dos agentes de tratamento de dados de pequeno porte. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso e ative o sininho de notificações para ficar sabendo sobre os próximos vídeos. Bom, todo mundo estava aguardando a manifestação da ANPD sobre a definição das regras diferenciadas para as empresas de pequeno porte. Isso porque já havia essa possibilidade mencionada na LGPD. No próprio artigo 55J existia a autorização da lei para que a autoridade nacional criasse algumas regras diferenciadas para as empresas de pequeno porte. Então, houve agora no final de agosto a apresentação dessa minuta de resolução por parte da ANPD. Ela está aberta para consulta pública e qualquer interessado pode apresentar sugestões, críticas e comentários a esse texto. Eu vou fazer então um apanhado aqui das principais considerações. E se vocês quiserem uma live mais completa sobre esse assunto, deixe aí nos seus comentários, ok? Uma das coisas mais importantes dessa minuta é a própria definição de quem são os agentes de tratamento de dados de pequeno porte. Então, o próprio artigo 2 da minuta da resolução define como esses agentes startups, pequenas empresas, microempreendedor individual, as sociedades civis, conforme previsão do Código Civil, empresas sem fins lucrativos, como associações. Em relação às startups, menciona startups com atividades recentes, sem entrar muito no critério do que seria considerado atividade recente. Então isso é uma questão que merece aí sim uma definição um pouco mais aprofundada nesse aspecto, porque esse é um caráter muito subjetivo. E tem um parágrafo único no artigo 2º que menciona que ainda vai ser considerado como empresa de pequeno porte, para efeitos da LGPD, as empresas que se enquadram num determinado artigo de uma lei que menciona empresas cujo faturamento são de até 16 milhões de reais no ano. Isso dá a entender que qualquer empresa, seja ela de pequeno porte ou não, mas cujo faturamento seja de até 16 milhões de reais no ano, elas serão consideradas de pequeno porte para fins da LGPD. Então, esse é um artigo que merece um esclarecimento durante o período da consulta pública, porque causa uma certa confusão se qualquer empresa seria considerada de pequeno porte quando se enquadrasse nesse nível de faturamento. Então, desconsideraria as definições que vêm antes desse parágrafo único. Um outro aspecto importante a respeito da minuta da resolução, que eu acho que vale um comentário, é a retirada de um dos direitos dos titulares em se tratando desses agentes de tratamento de pequeno porte. Eles não precisam atender ao direito da portabilidade dos dados. Aqui eu acho que cabe um comentário bastante correto da professora Viviane Maldonado, que eu assisti numa live que ela fez até sobre a minuta da resolução, onde ela também comenta isso. Não cabe a uma resolução da autoridade diminuir direitos que foram concedidos pela lei. Ela pode dispor sobre procedimentos, mas ela não tem o poder de retirar ou conceder direitos que não foram concedidos pela LGPD. Então, a portabilidade dos dados é um direito concedido ao titular dos dados. Não caberia à resolução suprimir um desses direitos só porque se trata de um agente de tratamento de dados de pequeno porte. Ele poderia ter um prazo diferenciado para atendimento desse direito, poderia ter um procedimento simplificado, fazer simplesmente um PDF para fazer a portabilidade, mas suprimir um direito do titular não seria o caso em se tratando de uma resolução. Um outro aspecto importante que a gente já imaginava foi a retirada da obrigatoriedade do DPO. As empresas, então, consideradas de pequeno porte, elas não são obrigadas à indicação de um DPO, mas elas são obrigadas à indicação de um meio de contato para o titular de dados. Então, não precisa ter um DPO, mas tem que existir um meio de contato para o titular de dados.
Um outro aspecto importante também é a questão da simplificação da comunicação de informações sobre processos de tratamento de dados à autoridade. Mas o fato é que ainda não existe nem a forma como isso deve acontecer pelos agentes normais de tratamento de dados. Então, falar que o agente de tratamento de dados de pequeno porte pode apresentar uma forma simplificada é também ainda um pouco incerto, porque ainda não se sabe nem qual é a forma não simplificada. Então, a gente vê aí que é uma minuta que comporta ainda muitas considerações durante o período da consulta pública e é importante que todos façam essas considerações. Tem aí alguns detalhes que a gente já imaginava, como a questão da desnecessidade de apresentação de indicação de DPO, mas por outro lado existem algumas questões importantes que desconsideram direitos do titular que não podem ser deixadas de lado e vale a pena sim ser melhor revisto durante o período da consulta pública. Teremos mais vídeos ainda sobre esse assunto, porque ele é um assunto que comporta mais comentários sobre isso, então fiquem ligados nos próximos vídeos, porque a gente ainda vai falar mais sobre a minuta de resolução da ANPD, ok? Então é isso, gente. Obrigada e até o próximo vídeo.